Bom, meu nome é Fernanda, eu sou sócia-diretora do Grupo Reciclex. Além do Grupo Reciclex, eu também sou sócia-diretora das empresas Andrade Engenharia e Invilab Laboratórios, que são empresas que já estão há mais de 35 anos no mercado de sustentabilidade. O nosso laboratório ele é o maior em acreditação pela ISO 1725, aqui no Sul, em laboratórios privados, em certificação em parâmetros acreditados, né? São quase 200 parâmetros acreditados. E o porquê que eu trago isso? Porque toda essa experiência... posso tirar aqui? Vai, sim. Melhor. Toda essa experiência, essa expertise de mercado, todas as tendências que a gente foi vendo ao longo dos anos, nos trouxe base científica e comprovação para a gente chegar em tecnologias, como é o caso da compostagem tecnológica. Essa compostagem, esse tipo de compostagem já existe em outros países, é muito utilizado na Europa e nos Estados Unidos, inclusive em feiras como a Waste Expo, há muitos anos atrás, já se falava dessa tecnologia. A Reciclex, o que ela fez? A gente trouxe essa tecnologia para o Brasil, para adaptar dentro das nossas condições e necessidades de solo, né, de clima e tudo mais. E ela é uma tecnologia 100% brasileira, patenteada, e nós já estamos há 9 anos no mercado e muito consolidados, porque nós temos aí atuação desde o extremo sul, em Pelotas, até o interior da Amazônia. A gente já cumpriu todo o X no Brasil, o nosso objetivo era atingir o território nacional, nós estamos presentes aí em boa parte dos estados, em municípios, fazendo aí a diferença como solução nos grandes geradores de resíduos orgânicos. Bom, aqui eu quero trazer rapidamente, nessa fala, os dados que nós temos hoje, né? Hoje, então, de baixo para cima. Segundo o mapa, em torno de uma média de 55% dos resíduos é de origem orgânica. Apenas a estimativa é de que 8 a 10% das emissões globais de gases de efeito estufa estão associados a esses alimentos não consumidos. E apenas em torno de 4%, ou seja, dá mais ou menos umas 80 usinas de compostagem no Brasil, sendo a maioria desativada, segundo o IBGE. E a gente está ali no topo da cadeia, porque apenas 1% dos resíduos orgânicos urbanos são compostados no Brasil. E aí a gente precisa de muita conversa, muita discussão entre os setores público e privado para trazer soluções adequadas para essa geração que, muitas das vezes, ela não consegue esperar 90 dias para ser efetivada. Então, a gente traz tecnologias dentro da naturalidade do processo, sem fugir desse aspecto natural, sem a necessidade de introdução de enzimas, bactérias, ou até mesmo fritadeiras, né, igual existem as chamadas air fryers de orgânicos, que falam que composta em 40 minutos, mas quando você vê o produto final, na verdade, é uma desidratação pura. Então, eu gostaria de dar essa boa notícia aos senhores de que existe, sim, uma tecnologia 100% nacional e que está dentro dos parâmetros da compostagem, porque é possível fazer a análise desse adubo. Bom, um pouquinho sobre a Reciclex, né, que eu já passei aqui para vocês. A gente tem esse selo do Instituto Chico Mendes, a gente foi auditável ano passado pelo Instituto. Passamos por todo o crivo técnico, o crivo do corpo, assim, propriedades físico-químicas, biológicas, para comprovar que o nosso produto final é um produto de alta qualidade, e não uma fritadeira. A nossa missão e nossa visão é trazer a conscientização ambiental para a comunidade na nossa volta, contagiando a nossa paixão pelo meio ambiente. Porque, como eu compartilhei com vocês, o nosso grupo ele é um grupo 360. A gente tem uma boa atuação, não só aqui na questão dos orgânicos, mas para estações de efluentes. A gente tem altos tratamentos de estações de efluentes. A gente tem essa parte da ISO, que a gente trabalha aí com grandes multinacionais há mais de 30 anos no mercado, de contratos com a gente, né, como a Bosch, BRF, Votorantim, são clientes de muita longa data aí do laboratório, da consultoria. E a nossa missão, como a Reciclex, é devolver para a Terra esse alimento que ela nos dá. Então, quando a gente chegar ali na parte final, que é muito breve essa apresentação, a gente chega na parte da destinação, é muito gostoso você ver que você devolve para a Terra o alimento, a oportunidade da gente se alimentar. Porque o solo, hoje, tem estudos que falam que até 2050, 1 bilhão de pessoas vão sair das suas terras pelo processo de desertificação. Então, compostar é necessário, é urgente, é muito preciso.
Eu vou passar aqui para vocês mais ou menos como é a nossa sequência. A gente foca numa educação ambiental prévia, a gente faz todo o treinamento da segregação na fonte e na segregação antes da alimentação da composteira. Então, é necessário ter uma educação ambiental adequada para isso. A gente faz a parte da alimentação e o descarregamento em 24 horas. Sobre a alimentação, a gente faz muitos estudos, e isso eu tenho muito apoio técnico dos nossos responsáveis técnicos do laboratório, que estão aqui, a Andressa, o Jonathan e o Victor, e a gente entende que nem todo tipo de resíduo orgânico pode ser compostado. Não é que não vá compostar, vai compostar, mas é muito errado também disseminar uma ideia de que é só abrir um buraco e enfiar tudo dentro. Não é assim. Mesmo na compostagem tradicional, quanto na inteligente, que a gente chama, a gente faz uma segregação inteligente desses alimentos. Ou seja, a gente evita de colocar os cítricos para a gente não ter problema de desvio de pH, da questão da acidez, para amanhã depois não queimar aquele solo. A gente também orienta não colocar proteínas cruas para não atrair vetores e nem risco de contaminação microbiológica. Então, com isso, com alguns cuidados que a gente gera a partir da educação ambiental também adequada, a gente consegue entregar um produto de qualidade altamente eficaz e 100% natural. Para a alimentação da máquina, ela só vai resíduo orgânico e matéria seca. Então, um pouco de serragem ou folhagens, ou em casos como eu tenho clientes na Amazônia, que lá o clima é muito, muito úmido, a gente não consegue serragem com facilidade, nem folhas secas, então a gente substitui por pães secos, aquelas bolachas maizenas, pipoca, enfim, a gente não utiliza nenhum produto químico ou fica refém de enzimas, enfim. E aí, as destinações, os nossos principais projetos de destinação em ESG, porque esses nossos clientes eles precisam fechar toda a cadeia, porque a gente se preocupa com o ambiental, o social e a governança também. Então, o que a gente faz com esse adubo? A gente promove doações para ONGs, comunidades, produtores rurais, as SEMAs. Eu tenho um case de sucesso em Belém do Pará, há muitos anos. Todos os nossos clientes de Belém do Pará, eles doam esse resíduo orgânico para a Secretaria de Meio Ambiente. E a Secretaria de Meio Ambiente de Belém, eles fazem o reflorestamento da cidade com o adubo orgânico dos shoppings gerado em Belém. Então, é uma parceria muito bacana. A própria Secretaria de Meio Ambiente nos indica para os grandes geradores, porque eles têm muito interesse nessa doação do adubo. Aqui na ONG, a gente fez uma ponte com o projeto Taquari, né, Flávia, que ano passado estava aqui com a gente no evento Lixo Zero, que eram mulheres em situação de vulnerabilidade social que sobreviviam de hortas. Então, um dos nossos clientes aqui de Curitiba doou aproximadamente, se eu não me engano, foi 1 tonelada de adubo, para eles poderem reflorestar, né, toda aquela parte. A terra estava muito árida, tem vídeos do antes e depois, então foi muito bem utilizados. Outra pegada que é muito bacana, que o pessoal gosta muito, eu vejo nos resorts que a gente atende, em muitos shoppings, são as ecolojas, os eco-quiosques ou ecopontos. Então, as ecolojas, elas são até objetos de algumas reportagens que a gente tem na televisão. O que a gente simulou ali na frente, eles fazem a compostagem interna daquele resíduo orgânico, e, com o produto final, eles apresentam para os clientes a educação ambiental que eles têm. Ou seja, eles fazem aquele programa de desenvolvimento, de conscientização, de captação da conscientização ambiental, né? da destinação correta. É muito bacana. Alguns que não podem investir tanto em uma ecoloja, faz um eco-quiosque, é custo zero. É pallets de madeira e distribuição de adubo, gratuita. Alguns clientes meus lá em São Paulo, eles têm uma saída de aproximadamente 400, 500 sacos de adubo por dia de distribuição. Então, é um projeto muito bem aceito. E também, por fim, é possível fazer a reutilização desse adubo, né? Eu tenho outros projetos que eles reutilizam 100% na jardinagem, outros fazem hortas comunitárias entre os lojistas ou funcionários em situação de vulnerabilidade social. Então, dessa forma, você fecha a cadeia da destinação desse resíduo, formando um ciclo, né? Que tem começo, meio e fim e retorna. Começo, meio e fim e retorna.
ele não vai para um lugar incerto. Pronto, aqui uma galeria, estamos aqui no final, aqui é uma galeria de fotos de alguns projetos que a gente tem. Esse daqui em São Paulo, eles fazem uma cartilha. Essa cartilha não tem sempre, né, porque a gente não faz esse resíduo. Foi feito tipo um modelo piloto que foi colocado esse formato na plotagem do estabelecimento, né? Então, esse é um modelo de cartilha ambiental. Ali o Projeto Recicla, eles estão concorrendo ao Prêmio Abrace esse ano, 2024, para o melhor projeto ESG. Ali do Shopping ABC, eles têm uma reportagem maravilhosa na Rede TV, depois eu posso disponibilizar para vocês. Esse projeto Renova é em São Luís do Maranhão. Aqui, ele conseguiu fazer as 3 vertentes, né? Ele tem a horta, o viveiro, eles fazem a doação e ainda doam para produtores locais de São Luís do Maranhão. E ali um exemplo de eco-quiosque. Aqui também o formato da identidade visual, do que eles fazem, né, de trazer o público para dentro do shopping, de entender a parte ESG do shopping, né? O reflorescimento, aqui foi um dos shoppings, acho que de Belém do Pará. A horta, ali é o produto que sai. Eu recebo muita foto de pé de abacaxi em vaso que quebra, porque ele sai muito grande, ele sai bem, bem potente. Ali uma ação que a gente fez aqui em Curitiba, no Shopping Estação, e também um exemplo de ecologia que a gente tem pelo Brasil. Do processo da máquina na hora do descarregamento, para vocês verem que o produto que vocês estão vendo lá fora não é um produto manipulado, é um produto que realmente ele já sai pronto da máquina. A única coisa que a gente pede, a gente orienta, é esperar 48 horas antes de colocar no solo, porque ele vem forte, né? Ele é um produto 100% natural, não tem adição de enzimas, de químico, nem nada. O que a Reciclex faz? Ela simula, uma incubadora, né? Ela simula um ambiente propício de compostagem. A gente chega nas temperaturas certas, igual a compostagem natural, que em torno de 70, 80 graus, e aí esse é o resultado da compostagem. Esse é um videozinho que foi divulgado no Boulevard Belém, mais ou menos para vocês entenderem, verem como é que é feita. A gente faz a segregação desde a fonte. Alguns locais a gente orienta a não deixar as lixeiras para o público, porque às vezes a pessoa inconscientemente joga tudo em qualquer lixo, né? Então a gente cria as ilhas isoladas para que os funcionários treinados, eles mesmos, façam o descarte correto. Olha, aqui eles deixaram de emitir 8.050 toneladas de CO2 só no mês de março, só com compostagem e outras partes de gestão de resíduos. Aqui, e por fim, para a gente fechar toda a solução para os grandes geradores, a gente trabalha muito com multinacionais e empresas de capital aberto. Essa é uma tendência de mercado, as de capital aberto, já é obrigatório eles fazerem, né, o relatório de sustentabilidade deles para a Bolsa, enfim. Eles precisam fazer o inventário de gases de efeito estufa. Até porque está entrando a questão de crédito de carbono e tudo, mas tem a parte também empresarial. Mas eu vejo que é uma tendência que vem muito para qualquer grande gerador. Eu acredito que, num futuro não muito distante, isso já seja obrigatório para todos os grandes geradores terem que ter esse mapeamento de gases de efeito estufa. E como que a máquina pode trazer essa solução? Bom, ela faz a função, como toda a compostagem, da subtração de gases de efeito estufa, ou seja, ela deixa de emitir o tanto quanto emite, por exemplo, enviando para aterro, para locais que não são apropriados. Mas ela ganha muito na questão do zero transporte, zero gases de efeito estufa. Porque quando você chega no escopo 3, você vai fazer todo o mapeamento do que a tua empresa, o teu empreendimento gera de gases de efeito estufa, e vai chegar na hora do transporte, né, da compostagem. Eu vou falar, tudo bem, eu faço compostagem, eu emito menos gases do que enviar para aterro. Tá, mas quando que você gasta no transporte do berço ao túmulo? Né? Você vai ter que calcular o caminhãozinho do teu terceiro, do quanto ele gasta para pegar aquele composto, aquele resíduo orgânico, para levar para a compostagem. Muitas das vezes, esses caminhões, a diesel, né, a maioria, gastam muito mais do que o que você está deixando de emitir. Então, a compostagem in loco é a melhor solução para aqueles que
precisam ter todo esse relatório e que não só precisam ter o relatório, mas se preocupam mesmo com essa questão de fazer a diferença na parte das mudanças climáticas. Ela é um grande... falando do ESG, aqui, finalizando, ela, na parte ambiental, é o ambientalmente correto, não tem o que falar. Na parte social, é a destinação e fomento aí para até pessoas em situação de vulnerabilidade. Mas e a governança, Fernanda? Onde que entra a governança no ESG para fechar a cadeia? Gente, a governança é controle de dados. A compostagem interna, você tem maior controle de dados do que está acontecendo no teu negócio, do que você depender dos dados do teu terceiro, que você não sabe se é manipulado ou não. Então, você tem total controle de dados, o que potencializa a sua governança ambiental. Enfim, estamos na destinação ambiental legalmente correta, tem, inclusive, a lei do PGRS do Paraná, de 2021, sancionada pelo Ratinho, tem um artigo que fala que os grandes geradores de resíduos orgânicos devem dar a destinação correta, final correta, dando preferência a técnicas de compostagem. Então, a gente já tem no Paraná, São Paulo já é lei também, não pode jogar orgânico que não seja ou na compostagem externa ou na interna, enfim, isso já vem de uma forma legal, né, jurídica, já vem tomando conta de todo o espaço. E aqui a gente entra no novo ciclo para ações socioambientais e o real combate ao greenwashing. Né, muito se fala disso, do fingir ser verde. Eu frequento um grupo de líderes empresariais e eu já ouvi de um diretor de sustentabilidade uma expressão que me chamou a atenção. Ele falou, Fernanda, para ser verde, custa verde. Então, muitas das vezes, existem impasses financeiros para as pessoas conseguirem adequar os seus negócios de uma forma verde. Porque, se você for ver o custo, por exemplo, um bioplástico, muitas das vezes é mais caro do que o convencional. Aqueles papéis recicláveis, às vezes ele é mais caro do que o papel normal, já o puro, né? Então, tem toda essa tendência. A Reciclex, ela vem também combatendo esse preconceito, porque o custo da tonelada dela, muitas das vezes, se não bate igual, é mais barata do que enviar o dinheiro para o lixo, né? O aterro para o lixo. Então, a gente combate o greenwashing na medida que a gente cria medidas assertivas, eficazes, e a gente consegue controlar toda a questão da emissão de gases para não gastar essas emissões num transporte desnecessário e também fazendo a diferença na parte da doação, destinação social, enfim, fechando toda a cadeia ESG e o ciclo verde. Bom, é isso. Muito obrigada pela atenção.